Olá, pessoal! Fiquem ligados na quinta aula de letras. O tema dessa videoaula é inglês. Vamos lá? Hi, people! Nessa aula vamos falar sobre o inglês. Vocês já devem ter ouvido falar que o inglês é a língua da globalização, não é isso? De fato, ela é muito importante no mundo dos negócios, em pesquisas e culturalmente. Oi, turma! Vou ajudar vocês a entenderem um pouco dessa língua que é de um país que está presente nas nossas referências de filmes, roupas, comida e outras formas de convivência. O inglês é uma língua germânica ocidental que se desenvolveu na Inglaterra. Como resultado da influência militar, econômica, científica, política e cultural do Império Britânico, durante os séculos XVIII, XIX e início do XX, e dos Estados Unidos desde meados do século XX, o inglês tornou-se uma língua muito utilizada em várias partes do mundo. Com todo esse domínio, empresas multinacionais, escolas de idiomas, imaginem quantas pessoas já falam inglês. São cerca de 375 milhões de pessoas que falam inglês como sua primeira língua. Com esse número, o inglês é a terceira maior língua em número de falantes nativos, depois do chinês mandarim e do espanhol. No entanto, quando a gente soma nativos e não nativos, é provavelmente a língua mais falada no mundo. Embora muitos digam que a língua inglesa é difícil, ela é bem mais simples do que suas colegas indo-europeias, como o alemão, por exemplo. O que acontece é que, para vocês que têm o português como língua materna, é estranho ver uma língua em que os adjetivos não têm masculino ou feminino, ou seja, são invariáveis. Ramiro, mas outra coisa que conta a favor do inglês são as formas verbais. No total, existem 6, mas só 4 são usadas no dia a dia. Desse jeito que vocês falam, o inglês é perfeito e fácil para todo mundo. Até parece que não tem nenhuma armadilha. Yarita, só estávamos falando que, mesmo sendo muito diferente, a língua inglesa não oferece tantos obstáculos e pode ser muito agradável de aprender. Mas já que você quer colocar mais lenha na fogueira, vamos às dificuldades. Uma delas está relacionada à tradução e interpretação do idioma e a outra a um tipo bem específico de verbos. Cada língua tem uma forma de construir frases e ordenar os elementos. O inglês modifica a ordem entre o substantivo e o adjetivo. Em português, a gente fala casa grande. Em inglês, você vai dizer big house. Além disso, qualquer substantivo em inglês é potencialmente um adjetivo, podendo ser usado como tal. Um exemplo disso é o termo Vocabulary Comprehension Test. Quando estivermos diante de um texto para interpretar, temos que ter isso em mente para aumentarmos a compreensão da ideia, mesmo que algumas palavras sejam desconhecidas. Outra coisa que é um desafio é que, se dominarmos e aumentamos muito nossa compreensão, é o conhecimento dos phrasal verbs. Eles são verbos especiais que, na maioria das vezes, não podem ser traduzidos ao pé da letra para outro idioma e que são formados por um verbo juntamente com uma preposição, um advérbio ou palavras de uma outra classe gramatical. Estão presentes em muitas situações, tanto no cotidiano quanto nas situações que requerem certo nível de formalidade. Olha, quer ver um exemplo de phrasal verb que com certeza é familiar, ou porque vocês já ouviram em filmes, ou porque já falaram a alguém? O verbo get out, traduzindo por partes, get significa receber ou pegar, e out significa fora. Só que get out não significa receber fora, e sim sair, publicar, tomar conhecimento. Por esse exemplo do Arthur, podemos perceber a complexidade desses verbos e a confusão que eles podem causar. Separei outros exemplos de phrasal verbs para vocês perceberem que eles são mais comuns do que imaginamos. Ask out quer dizer convidar alguém para um encontro romântico e não perguntar fora. Call back é, na verdade, retornar uma ligação e não ligar atrás. Esse também é comum. Make-up, que significa maquiagem ou inventar alguma coisa e não fazer para cima. Os phrasal verbs até podem ser difíceis, mas tem uma coisa que ninguém pode negar. O inglês está na boca de todo mundo. Se vamos na academia, fazemos step. Se não somos assim, então fit, comemos hot dog. Para irmos ao shopping,
vestimos jeans e camiseta. Para se divertir, jogamos videogame no notebook. Se erramos, pedimos para deletar. Yarita, tá vendo? Quanto inglês numa mesma frase. E isso porque nós não falamos dos nomes próprios, como Jennifer, Wesley, Kelly, das abreviações que incorporamos como Lan House, ou das palavras que não temos um correspondente em português tão comum, como happy hour, slogan ou chat. Algumas pessoas utilizam o inglês porque dá um ar de refinamento na comunicação. Outras porque querem mostrar que dominam ou estão aprendendo o idioma. Ramiro, seja para quem fala, lê, ouve ou escreve, um bom companheiro para tirar dúvidas é sempre o dicionário. Ele pode te ajudar na formulação de frases e te salvar de apuros quando você não souber interpretar um phrasal verb. Tenha um por perto quando estiver fazendo os exercícios. Até mais, pessoal! Pessoal, espero que tenham gostado da nossa conversa. Se tiver dúvidas, pode dar replay na aula, mas não deixe de fazer os exercícios e ver os materiais complementares, ok?